Mais um Papo Rec hoje aqui com o Rafael Viegas, que é doutor em ciência política e escritor. E tem um livro que aqui para Curitiba pode gerar polêmica. Tudo bom, Rafael? Tudo bom, Maurício? Prazer. Qual é o seu livro que pode gerar essa polêmica toda? Bom, o livro é resultado da tese, é o livro Caminhos da Política no Ministério Público Federal. Penso que a polêmica principal é entender quais são os caminhos da política e a dimensão corporativa, por exemplo, da Lava Jato, para poder entender a Lava Jato. Então você coloca que os nossos queridos procuradores, os vestais da defesa da democracia brasileira, os intocáveis combatentes à corrupção, estavam fazendo mais do que isso? Não só mais, né, como cada vez mais tem notícias de, enfim, né, de relações, digamos, nada republicanas, principalmente dos operadores da Lava Jato, né, e que isso precisa sim ser apurado com rigor para que nada do tipo aconteça novamente. Então vamos lá, não é a opinião do Rafael, é um trabalho, é um estudo de ciências políticas mostrando o viés político do Ministério Público, em especial da Lava Jato, que é uma operação icônica no Brasil, para o bem e para o mal, que começou, na minha opinião, muito bem e necessária, mas que ela se perde no viés político, é isso? Então eu preciso deixar bem claro que a questão não é a discussão sobre o combate à corrupção, o necessário combate à corrupção. A questão é fazer política usando toga. Esse é o problema, né? Instrumentalizar carreiras, né? Uma poderosa estrutura como o Ministério Público visando trajetórias e carreiras políticas e alvos específicos, por exemplo. Mas em teoria eles não são proibidos de fazer política? Não deveriam fazer política no sentido profissional, por assim dizer. Se dedicar à política de forma continuada, né? Diariamente em redes sociais, fazer disso um modo de vida, né? Sem deixar a carreira. Então você coloca de uma maneira muito clara que muita gente já percebeu que eles estavam numa autopromoção desenfreada e utilizando a preguiça da mídia para se beneficiar disso. Então aí tem uma combinação que é interessante pensar. A Lava Jato, a dimensão midiática da Lava Jato. São coisas que andam juntas, né? Então essa questão de polêmicas, né, envolvendo vazamentos seletivos e tudo mais, isso caminha junto, né? Então os procuradores, de que forma que isso vazava, ninguém soube exatamente como acontecia. Falta controle, né? Quem exerce controle sobre o controlador? O Ministério Público. Então o ponto é, o CNMP falhou sem dúvida nenhuma, em conter os excessos. Então a gente tem que deixar isso claro. Os problemas são os excessos, fazer dessa poderosa estrutura política visando alvos específicos em determinados contextos. A questão não é o combate à corrupção. A questão é praticar crimes em nome do combate à corrupção. Não, dois errados não fazem um certo, é isso? Não vão fazer um certo. Eu digo preguiça da mídia porque eu trabalho fazendo oposição ao atual governo, ao governo passado, e a gente levanta e recebe denúncias inúmeras. E algumas nós mandamos para o Ministério Público, algumas mandamos para o Ministério Público e para a mídia. E a mídia tem preguiça. Eles pedem que eu faça a investigação, o texto, junte as provas, só falta pedir para eu mandar editado e pronto. Para eles publicarem. Meu Deus, hoje está difícil. E a impressão que eu tenho é que a Lava Jato se beneficiou disso. Estava num momento onde estava dando ibope, então tudo que vinha da Lava Jato entrava automaticamente em pauta. A imprensa não depurava, não apurava, simplesmente jogava porque dava ibope. Tem uma questão aí de um jornalismo declaratório, sim, né? De reproduzir aquilo que os procuradores colocavam. E também muita gente não fazia ideia, né, de que procuradores poderiam instrumentalizar seus cargos politicamente. A gente tem que considerar isso também. Muita gente foi nesse embalo e demorou para se dar conta. Alguns sim, né, demoraram até demais para se dar conta de que eles faziam política, né, e o resultado disso, né, todos os problemas que isso gerou para o Brasil, em termos inclusive, né, em relação à soberania nacional. Temos visto aí as últimas notícias envolvendo o acordo direto de um procurador com um outro país, né, sem passar pelo Executivo Federal, sem passar pelo Ministério das Relações Exteriores. Então tem uma série de problemas aqui. Então teve sim, né, aquele embalo num contexto de reação ao governo, e sim, de explorar esse caso ao máximo, né? Mas
o que eu vi é esses procuradores fazendo outdoors. Esses procuradores, a gente fez uma audiência pública junto, e você coloca que eles faziam tweets em nome do Ministério Público Federal. Cada procurador, aquela história de eu sou o parquê, eu sou o Ministério Público, eu tenho liberdade, começaram a colocar suas opiniões pessoais plantadas em uma rede social de livre acesso, com um viés político altíssimo, para serem redistribuídas em outras redes e pela mídia, sem nenhuma punição. Então, esse é um aspecto bem importante, né? Porque isso é resultado, não é o Rafael aqui afirmando, é resultado de uma pesquisa que, inclusive, está em avaliação para ser publicada. A outra já está publicada em uma revista acadêmica, que é a Revista de Administração Pública, uma das principais revistas da área no Brasil, onde a gente detectou isso, monitorando o Twitter, que procuradores fazem uso das ferramentas das redes sociais para fazer política. Uhum. Como que isso é feito? De uma maneira que é muito sutil. O argumento político é colocado no meio de questões técnicas jurídicas, debatendo os julgados do STF, do STJ, mas sempre direcionando, né? Então, a audiência é um público grande de concurseiros, de pessoas, de modo geral, interessadas, né? E que acabam confundindo a imagem do procurador, do Ministério Público. A pessoa não sabe se aquela é a versão oficial do órgão ou se é a opinião pessoal do procurador. Então, sem dúvida nenhuma que isso precisa de regulação. Deveria ser uma das prioridades do próximo procurador-geral. O próximo procurador-geral poderia estabelecer que trabalho é trabalho, vida pessoal é vida pessoal. A rede pessoal dele pode acontecer, pode existir, pode, mas ele tem que se fechar, porque eu vejo o pessoal que segue essa galera acha o máximo quando eles fazem. Porém, quando um ministro dá uma opinião, quando um presidente dá uma opinião pessoal, eles vão lá e caem de pau em cima. Então, a questão é, sem abandonar a carreira, você percebeu o dia todo procuradores no Twitter, no Facebook, no Instagram. Em algum momento eles têm que trabalhar. Eu não sei, porque eles têm procurador que tem 200 diárias de viagem por ano, então eu não sei que horas eles trabalham. Em algum momento ele tem que assinar as denúncias, enfim, né, ouvir testemunhas, mas alguns procuradores com milhares de seguidores nas redes sociais, as pessoas não se dão conta de que em algum momento eles trabalham, né? Então, tem um domínio de informações, estão vinculados à carreira, né? Debatem temas, todos os tipos de temas, dão opinião até em quem vai ser ministro ou deixar de ser ministro. Interessante que algumas coisas depois podem parar na mão deles, para dar parecer e tudo mais, e oficiar em relação àquilo que ele já opinou. Mas nós temos dois exemplos clássicos da Lava Jato que eram promoções pessoais tão explícitas que eles entraram na política. Sérgio Moro e Deltan Dallagnol. Dois queridinhos aqui de Curitiba. Deltan já afastado, né, por uma correção de um erro do TRE aqui, e Moro para ser afastado. No caso deles fica muito claro que era uma promoção pessoal e política. Era uma ambição entrar na política. Eu te digo, Maurício, que eles faziam política enquanto estavam nas carreiras. Então, antes de deixar o Ministério Público, antes de Moro sair do tribunal, eles já faziam política. Esse é um ponto que precisa de atenção, de controle, porque isso pode se repetir, né? Então, deixar a carreira sem quarentena, ou seja, a campanha é prévia, né? Então, via um órgão de controle, ainda no judiciário, né? Com toda a projeção que tem esse tipo de atividade, cobertura midiática, você deixar a carreira sem quarentena para se candidatar. Então, uma campanha prévia é bancada pelo erário, porque você continua recebendo como procurador, como juiz, e você deixa a carreira para disputar uma eleição. Então, isso afeta a democracia. As pessoas têm que entender isso, que há necessidade de quarentena. Então, no teu trabalho, você coloca que a Lava Jato, em algum momento, ela deixa a parte legal, a parte jurídica, o mundo do dever ser, e passa a se tornar um trampolim. Então, a Lava Jato é onde isso ficou bastante explícito. Mas isso não se limita à Lava Jato. A questão é como isso se reproduz nos estados em operações midiáticas, de diversas formas, via GAECOS, etc. Então, é preciso estar atento a isso. Prefeitos sofrem muito nessas situações, né? O controle sobre os prefeitos é de uma maneira diferente. Então, a gente tem que lembrar que o Ministério Público ele está organizado nos estados.
Não tem um Ministério Público no município. Os prefeitos sofrem com isso. Tem aqui uma assimetria de poder. Então, esse é um tipo de controle que precisa ser pensado e precisa sofrer controle democrático. Do lado da política, a gente sabe que se o promotor não gosta do prefeito, ideologicamente ele transforma a vida do prefeito no inferno. Se ele gosta do prefeito, ele deixa passar as coisas. Então, quem mexe com política vê o dia a dia o promotor querendo legislar e querendo tomar decisões pelo executivo. O Conselho Nacional do Ministério Público é, na verdade, um órgão corporativista, né? Ele é a defesa do interesse coletivo, é a defesa do egoísmo coletivo ali, numa brincadeira, porque a maioria são promotores, né? Tinham que ser pessoas de fora. Então, essa é uma questão inadiável para a democracia brasileira. Mudar a composição dos conselhos nacionais, no caso aqui do Ministério Público, tem que ter uma maioria externa nesse conselho. Senão isso não é um controle externo. É um corporativismo. E, além disso, não bastasse você ter uma maioria da própria carreira, a gente tem que olhar a trajetória desses que ocupam a posição de conselheiro, com trajetórias marcadas em associações de classe, ou seja, na defesa de interesses corporativos. Então a gente tem um conselho que é de mentira. Um Ministério Público que permite exageros. Faz um bom trabalho. Quando o Ministério Público quer, quando o promotor é sério, quando eles pretendem fazer um bom trabalho, eles fazem um bom trabalho. Mas a vaidade, o pecado preferido do diabo, tá ali, né? São seres humanos. As pessoas às vezes não entendem, né? Os homens precisam de controle, né? Senão eles seriam anjos, né? Isso está lá no Madison, a gente pode falar isso, a gente discute isso no federalismo, né? Então a questão é, todos precisam de controle, não só prefeitos, governadores, os políticos profissionais eleitos, são controlados pelo voto, né? Uhum. A burocracia precisa de controle. Já diziam que a pior ditadura que tem é a ditadura da toga, porque daí você não tem a quem recorrer. E nem existia na época o Ministério Público. O Ministério Público é muito importante, tem importantes atribuições. A questão é, essa poderosa burocracia, ela tem um desenho institucional que possibilita esses excessos. Então é preciso repensar esse desenho. Não é uma questão de acabar com o Ministério Público. A questão é repensar os mecanismos de controle. Modos em rebus. Precisa repensar os mecanismos de controle. Porque o controle ele existe. Tanto que ele é acionado para perseguir procuradores que muitas vezes agem corretamente. E digo isso, procuradores que desafiam interesses de lideranças internas. Procuradores que questionavam ilegalidades da Lava Jato foram perseguidos. Pelo CNMP que devia barrar as ilegalidades. Exato. Então, assim, qual que é o corte ideológico disso, né? É a dimensão corporativa? Mas vamos dizer que a gente fale como instituição. O Ministério Público fale como instituição, o Conselho Nacional do Ministério Público tem esse defeito absurdo. Se a mídia fosse mais corajosa, menos comprometida com financiamentos, você acha que a mídia daria um freio nisso? Uma mídia uma mídia que não existe, mas uma mídia mais independente, uma mídia que trabalhasse de uma maneira mais livre, mais solta, ajudaria? Sem dúvida nenhuma. Se a imprensa acompanhar o funcionamento do Conselho Nacional do Ministério Público, vai constatar o que as nossas pesquisas revelam. Vai acompanhar que alguns casos de perseguições eles existem e outros tantos, né, excessos e absurdos que não há qualquer tipo de punição, não há controle. Penduricalhos aprovados, isso tem sido agora recorrente, né? Penduricalhos. Aqui no Paraná, as leis que o Ministério Público manda para a Assembleia aprovar, que são aprovadas em plenário, se fossem feitas por um prefeito, o prefeito estava preso. Tem várias situações de controle, a régua não é a mesma, né? Se a régua que é aplicada aos órgãos de controle e que se essa regra que é aplicada a prefeitos fosse aplicada ao Ministério Público, meu Deus do céu. Ia ter que abrir concurso todo ano. Ia ter afastamento direto de promotores. Concurso, que a régua não é a mesma. Uhum. Não é a mesma. Ou seja, é muito mais o corporativismo toma conta, eles fazem o teatro para fora e se beneficiam para dentro. Então, não são os santos que se colocam na mídia e para a sociedade, é isso? Não, é que a gente tem que pensar o seguinte: se o Brasil é um país com tantos problemas e tamanha corrupção, que instituição opera fora desse contexto?
Ou é feita de brasileiros também? Ela opera no vácuo? Mas é uma coisa que eu digo que ninguém entende. Os políticos são feitos do mesmo tecido social que o Ministério Público, que o Judiciário e que o resto do povo do Brasil. Ninguém chega lá sozinho. E são os mesmos brasileiros que passam para juiz, que viram políticos, que viram promotores. Então a gente não dá para botar num pedestal, né? E assim, Maurício, quando a gente olha para o parlamento, né, para a Assembleia, para o Congresso Nacional, a gente tem ali pessoas que foram eleitas. Quando a gente olha para o extrato, né, ou seja, para um órgão de controle ou para o judiciário, a gente tem um grupo selecionado por concurso público. Uma pseudo-elite intelectual. E isso é recrutado em que extrato da sociedade? Né? Que visão de mundo tem esses agentes? Então a gente observa que, assim, democraticamente falando, né, o controle sobre o Congresso ele é real do ponto de vista vertical. Esses órgãos de controle judiciário sofrem controle de quem, além deles mesmos? Não há controle externo de togas. Isso é fato no Paraná, no Brasil, no Pará, em Santa Catarina. Você escolha... Não há, né? Um juiz, quando é pego roubando, ele ganha aposentadoria. Então, é preciso mudar a lei orgânica da magistratura nesse tipo de coisa, né? Então, assim, aposentadoria compulsória, essa punição, né? A sociedade, às vezes, ela não se dá conta da urgência desse tipo de mudança. Então, Mas como conversar com a sociedade? Você, doutor em ciência política, como conversar com uma sociedade que cria uma idolatria, né, que precisa tão desesperadamente de falsos messias, de falsas imagens? Como é que a gente entra nesse pessoal para falar assim, vem cá, olha o que está acontecendo? Aí é um ponto que você destacou aqui algumas vezes já. Onde está a imprensa nisso tudo? Né? Esse é um aspecto que dá para a gente destacar. Como a imprensa cobre funcionamento de judiciário e Ministério Público? Como a imprensa cobre... Como o judiciário e o Ministério Público exercem autonomia administrativa e financeira? Não cobre. Como que isso aparece na imprensa? Não aparece. A gente tem, não vou citar nomes porque as pessoas não gostam que a gente cite, mas tem rádios aqui no Paraná que começaram a denunciar um promotor de abusos no interior do estado e até o pedido de cassação da concessão foi feito. Porque ninguém segura eles. Quando você denuncia a eles, quando você denuncia um juiz, quando você denuncia um promotor, quando você denuncia um desembargador, o corporativismo não toma conta e você passa a ser inimigo da instituição. Você não é um cara falando assim, olha, isso aqui está errado. Você é um cara que odeia a todos eles e, portanto, deve ser odiado e perseguido. É muito estranho isso, porque a gente está falando de um órgão que tem a atribuição de defesa da democracia e do Estado de Direito. Eu já ouvi algumas vezes. Com esse tipo de pesquisa que você está fazendo, você não se preocupa? É tocante isso, né? Por que eu deveria me preocupar de fazer uma pesquisa sobre um órgão que tem atribuição à defesa de direitos? Então, mas chama atenção... Ou seja, eu estava te dando uma dica. As pessoas dizem... Você tem certeza que você vai mexer com eles? Então, talvez seja melhor lidar com uma aristocracia em um cemitério, né? De quem o perigo é lidar com quem está vivo, né? E ocupando cargos e poderosos. Né? E você, na sua pesquisa, você conversou com diversos procuradores, promotores. Me chamou a atenção que você disse que a maioria deles, quando falava com você, ou quando mencionava, quando queria expor o que estava errado, pedia o anonimato, pedia para não ser citado. Ou seja, ficou explícito de certa forma que existiria uma punição a quem se colocasse contra o status quo do MP. Então, isso é interessante, né? Então, pensar que esse não é um ambiente neutro, esse é um espaço de disputa de poder, né? E que quem desafia as lideranças internas, assim como em outros espaços de poder, sofre e há risco, sim, de sofrer perseguições e punições. Então, sempre que a gente entrevista ou fala, eu falei com diversos procuradores e a gente não pode mencionar e não menciona isso. Por quê? Há um risco, sim, de perseguições. Esse risco é real. Então, como pensar que esse órgão vá cumprir os seus objetivos oficiais, que é de defesa de direitos, se internamente há esse tipo de problema? Ou seja, é necessário democratizar esse órgão também. Você trouxe que as disputas internas por cargos internos, cargos melhores, colocações melhores, lista tríplice, tudo isso passa por uma campanha política igual ou mais pesada que uma campanha eleitoral. Esse é um espaço de disputa de poder, né? Há aqui de diversas disputas, grupos. O Ministério Público não é um bloco,
falando especificamente do Ministério Público Federal, ele não é um bloco homogêneo. Então, há disputas por posições específicas. Então, há todo tipo de interesses. Então, muita gente não faz ideia, não conhece, eu repito isso, que as pessoas não precisam conhecer mais o Ministério Público. Como que funciona a eleição para os órgãos colegiados do Ministério Público? Há uma disputa de cargos, né? Esses cargos têm outros tipos de vencimentos, oferecem, né, benefícios e poder, né? São posições de poder que afetam não só o funcionamento do Ministério Público, mas são capazes de afetar, por exemplo, a posição de procuradores, designando procuradores específicos que vão oficiar no TSE, que vão oficiar no STJ. Ou seja, escolhem. O cargo dá o poder, essa briga dá o poder de escolher que ideologia será representada pelo Ministério Público também, apesar de, em teoria, o Ministério Público não ter ideologia. Então, essa é a questão da neutralidade, né? Isso aí não tem nem como cogitar uma coisa dessas, né? De que seriam neutros e imparciais. Basta acompanhar esses procuradores que têm milhares de seguidores nas redes sociais. A neutralidade, ela é superficial, você consegue perceber, né? E não precisa de muito esforço. Mas olhando essa disputa interna, né, como é feita a composição de listas, como esses órgãos da administração superior eles são compostos, e principalmente a trajetória desses procuradores uma trajetória marcada na associação de classe, na defesa de interesses corporativos. Então, é importante entender essa dimensão corporativa. É um sindicalismo travestido, digamos assim. Não, e pensa num sindicato poderoso. Não é um sindicato de professores. É um sindicato... É um sindicato de procuradores, de uma organização que exerce o monopólio da ação penal. Contra os políticos, contra os juízes, contra... empresários, sociedade civil, enfim. É preciso repensar, né, como funciona esse órgão, a sua lei orgânica, entender essa dinâmica interna, né, como é movimentada a carreira, como funciona o concurso. São questões urgentes de se repensar. Não, os concursos eu acho que eles têm que ser repensados há muito tempo, né? Porque o concurso, não, na minha opinião, ele não passa o mais inteligente. Passa o cara que teve a maior capacidade de fazer uma decoreba de artigos, né? Porque as pegadinhas são na vírgula do artigo, não é um concurso de conhecimento, de interpretação, é um concurso de quem tem a maior capacidade de armazenamento de informações, não de processamento de informação. Não, e concursos que prestigiam esse perfil, que você demarcou muito bem, e um perfil que pode se dedicar anos a cursinhos preparatórios. Ou seja, há uma elitização aqui dessa carreira. Uhum. Né? E quando, na verdade, esse deveria ser um ambiente mais diversificado possível. Para mim, o pior é que você pode fazer um concurso dessa magnitude para juiz ou para procurador saindo da faculdade, sem um devido tempo de vida real no mercado, descobrindo o que é o Brasil, o que é a advocacia, o que é o direito. Os caras saem e podem virar juízes e com um mínimo de tempo de advocacia. Esse é um ponto importante, porque com a emenda constitucional 45, que criou CNJ e CNMP, houve a previsão de 3 anos de atividade jurídica necessária. Muito pouca, né? Esses 3 anos, os conselhos deturparam, autorizando cursinhos preparatórios Como atividade jurídica. como atividade jurídica. Estágios. As pessoas cumprem esses 3 anos fazendo diferentes cursinhos. Há uma indústria do concurso aqui. Os cursinhos são caríssimos. E as pessoas passam os 3 anos e depois acessam essas carreiras. Aumentou, tá? Hoje eles não entram mais com 23, 24, entram com 27. 5. Mas pode se dedicar a esses cursinhos sem precisar trabalhar, sem conhecer o mundo e vão decidir a vida das pessoas. É muito poder. É muito poder, né? E diferente de outros países, onde conselhos têm uma maioria externa, né? Ou seja, onde não há uma maioria da própria classe, além desse poder, né? O protagonismo que temos visto, ele é possibilitado por esse desenho dessas instituições, né? Então, repito, o problema não é o Ministério Público, né? As suas atribuições de combate à corrupção, defesa de interesse, meio ambiente, saúde, etc. Que é muito necessário. Esse não é o problema. A questão é como os interesses corporativos se manifestam no Ministério Público e como ele cumpre os objetivos oficiais, o Ministério Público, como cumpre a Constituição com esses interesses corporativos dominando essa organização. Como mudar isso?
repensando o recrutamento para essas carreiras. Esse é um ponto que você chamou a atenção, do perfil, né, que acessa essas carreiras. Aí é uma necessidade de mudança na lei orgânica. A questão não é reduzir a autonomia, pelo contrário, o Ministério Público precisa de autonomia para exercer controle. A questão todos precisam de controle, inclusive o Ministério Público. Então, repensar a composição do Conselho Nacional, as atribuições, repensar a discricionariedade de procuradores. Como isso? Via mudança na lei orgânica, via mudança na Constituição, mudança no CNMP e na lei orgânica do Ministério Público. Eu acho que qualquer um que entra como procurador, como juiz, procurando a fama, ele já está no caminho errado. Porque a vaidade, eu já falei, é o pecado preferido do diabo. É o mais fácil de corromper o homem, a mulher, é a vaidade, essa necessidade, esse ego, esse desespero por aparecer. O cara tem todo esse poder na mão, ele consegue, e daí, o que você falou, essa falta de controle permite os exageros. Os exageros são feitos não por todos os membros do Ministério Público, mas por alguns. E são esses alguns que acabam se destacando. A questão, Maurício, desculpe, é importante isso aqui. Como uns podem mais do que outros dentro dessa organização? É preciso, então, entender a dimensão corporativa disso. Como uns podem instrumentalizar mecanismos institucionais, como vimos na Lava Jato, e essa extrapolação, as ilegalidades, duraram anos e o controle não agir. Porque os mecanismos existem, as corregedorias internas, elas existem. A gente vê aí casos de delegados federais sendo afastados por muito menos do que promotores e juízes fizeram e continuam na carreira. Já tive casos de a gente denunciar promotores, eu já fui advogado, de denunciar promotores para corregedoria, de estarem achacando pessoas, né, com esse poder da ação penal, e simplesmente o cara foi demovido de cargo, removido. Ele estava aqui, puseram ele ali, deram uma demoção baixinha para ele, mas ele não teve um PAD, não foi perseguido, não foi expulso, não foi cassado, não teve a sua vida exposta na televisão, e daí o prefeito comete lá durante um problema climático na cidade, faz uma contratação emergencial e pula um degrau, lá na hora de comprar telha para 6 mil pessoas que estão desabrigadas. Ele é perseguido, ele é afastado, ele é condenado, ele é corrupto, ele vai para a televisão, ele vai para a rede social e não tem isso para o procurador. Então, é muito poder que precisa de controle. Prefeitos, né? Depois que isso que você mencionou chega à imprensa, a reputação, uma vez destruída, é irreversível. Uma sentença de absolvição vem lá na frente, anos depois, ninguém recupera mais essa imagem. Ninguém consegue recuperar essa carreira política. Apenas jogadas ao vento, né? Então, os políticos eleitos sofrem esse tipo de controle, né? O controle, ele está não só no voto, né? Uhum. Vocês estão o tempo todo expostos, né? Agora, imagine poder fazer política. As ONGs nos fiscalizam, o Ministério Público nos fiscaliza, o eleitor, em tese, nos fiscaliza, porque não acompanha muito trabalho, a gente gostaria, inclusive, que acompanhasse muito mais, mas o Ministério Público, ninguém fiscaliza. O Judiciário, ninguém fiscaliza. Eles criam um novo auxílio paletó, um novo auxílio isso, um novo auxílio aquilo. E a imprensa não tem coragem de colocar, porque se colocar na hora que ela tiver um problema, ela vai ter o ódio corporativo daquela instituição. Essa reação, né, o receio dessa reação, né, das carreiras, fica evidente no tipo de cobertura que a imprensa faz, né? É uma cobertura muito tímida, né? Essa é uma imprensa que a gente até fala isso nas redes sociais. Essa não é uma imprensa livre, né? Porque ela não cobre ela parece que não conhece o funcionamento dessas instituições. Não, acho que é porque ela conhece. Conhece até demais. Né? Conhece até demais. Veja, projetos do Ministério Público e do Judiciário são votados em regime de urgência sempre em final, antes do recesso. Por quê? Porque nem a Assembleia quer mexer nisso. Quer votar rápido para ninguém ver. Porque sabe que está votando besteira. E a gente vota contra, faz um discurso contra. Os colegas viram e falam assim, cara, eu queria ter dito o que você disse, mas eu não posso mexer com o Ministério Público, eu tenho processo lá. Ou seja, os processos contra políticos, eles são engavetados ou desengavetados de acordo com a sua votação em interesses corporativos de uma instituição. Esse é um dos capítulos do livro, inclusive a discussão sobre como esses mecanismos eles podem ser instrumentalizados. Ação penal, ação civil pública, essa é uma face oculta do poder no Ministério Público, que é o poder de agenda.
trazer a público, expor certas pessoas em determinados momentos, em contextos específicos. Quanto tempo durou a tua pesquisa? A pesquisa da tese durou 5 anos. 5 anos, ou seja, nós não estamos falando aqui de um achismo. Não. Você se debruçou sobre tudo isso durante 5 anos, apresentou essa tese aonde? Essa tese foi defendida na Fundação Getúlio Vargas, recebeu o prêmio de melhor tese da Fundação Getúlio Vargas, EASP, e o melhor prêmio de tese da Sociedade Brasileira de Administração Pública. Quem estava na banca? A banca era composta pela minha orientadora, Maria Rita Loureiro, Fernando Abrúcio, Adriana Codato e Vanessa Elias. Quem são essas pessoas, pessoal, que está assistindo a gente, para entender que a gente não está falando aqui de um artigo, de um achismo, mas de uma pesquisa séria? A Vanessa é professora da Federal do ABC, atualmente a presidenta da Associação Brasileira de Ciência Política. Adriano Codato, professor da Federal do Paraná de Ciência Política, atualmente presidente da Ampox. O Fernando Abrúcio, professor há muitos anos da GV, há mais de 20 anos. Maria Rita Loureiro também, já aposentada, ex-professora da FEA, da USP e da FGV. Ou seja, é um trabalho sério aqui que expõe um problema. E como é que foi achar alguém para publicar isso? Então, até que não foi tão complicado devido aos prêmios que a tese já tinha recebido, isso já tinha se tornado público. Eu recebi um convite, inclusive até agradeço ao Rodrigo Aidar por ter publicado a minha tese pela editora dele, Amanuense. E você acha que desagradou muita gente? Olha, eu não fico preocupado em ter desagradado muita gente. A questão é, a tese ela tá aí para o debate público, né? Já 2 artigos foram publicados dessa tese em revistas do Qualis A1. Para as pessoas que estão ouvindo, esse é o extrato máximo da CAPES, ou seja, não é qualquer tipo de revista, não é qualquer tipo de publicação. Então, assim, a tese está aí para o debate e para a crítica, sim, sem dúvida nenhuma. Mas eu sinto, a gente fez audiência pública, você viu. As pessoas não têm coragem de ir lá. Quem você acha que teria coragem de debater contigo? Você fala assim, vamos estar aqui, vocês não concordam com a minha tese? Vocês acham que eu exagerei? Vocês acham que é um achismo? Eu topo debater. Você topa debater com os caras? Seria interessante que eles não só debatessem a tese, mas também, por exemplo, a Operação Lava Jato. Seria interessantíssimo isso. E se a gente... Vamos debater o CNMP. Você acha que os caras vêm ou você acha que eles se fecham no corporativismo? Olha, acho difícil eles se exporem a críticas, né? Então, acho muito difícil que aceitem. Mas seria muito importante esse debate ser feito no Congresso Nacional. Seria muito importante isso. E que eles estivessem presentes. Nós temos um problema que foi que a Lava Jato virou literalmente tema de filme. Né? Ela foi romantizada de uma maneira onde depois a gente descobre que os mocinhos não eram tão mocinhos assim. Tinha aí um banditismo, uma agenda política, uma agenda internacional por trás disso, onde literalmente ninguém foi punido. Até hoje. Alguns procuradores já deixaram a carreira para se dedicar a consultorias. Outro deixou a carreira para disputar eleições, agora teve recentemente um mandato cassado. Então, a impunidade deles, a impunidade existe lá. A lei é para todos, desde que não sejam eles. A lei é para todos, vírgula, desde que não sejam eles, e internamente ainda uns podem mais do que os outros. Onde é que a gente acha o teu livro, Rafael? Bom, ele está disponível no site da editora, da Amanuense, e os artigos que eu publico estão disponíveis na internet, na Cielo. É fácil de encontrar. A gente vai colocar o link da editora embaixo aqui na explicação do vídeo. Eu acho que é um tema para lá de importante a gente botar o dedo na ferida, porque do mesmo jeito que nós temos as laranjas podres dentro da política, nós as temos de togas, seja no Ministério Público Federal, Estadual, Judiciário, em qualquer uma das instâncias, seja um juiz de primeiro grau, seja um ministro do STF. Né? Ninguém está isento de ser fiscalizado, ninguém pode ter esse poder absoluto, né? Porque o poder absoluto corrompe absolutamente, e acho que isso está debatido no teu livro. Rafael, obrigado por ter a coragem de levantar esse tema, e eu espero que a gente consiga promover um desses debates com eles, porque eu adoro debater, eu acho que o debate é necessário, eu gostaria que eles tivessem a coragem da gente fazer uma mesa redonda com o teu livro, depois deles lerem o teu livro, para que a gente pudesse fazer um contraponto dos pontos mais polêmicos dessa tese. Eu agradeço o convite, Maurício, né? O espaço, esse debate necessário, lembrando aqui, né,
que a importância do Ministério Público, a importância do Os combate... bons procuradores. Exatamente, não são todos, né? Não são, né? A questão é, todos não são Deltan, mas o problema é, são muitos Deltans e como controlar Deltans para que eles não causem os problemas que Deltan causou. Na verdade, que a gente tem um problema no Ministério Público, que a gente tem na política, que a gente tem no judiciário, a gente tem num time de futebol. Né? Não dá para generalizar. Nem todo jogador vai sofrer um processo por estupro. Nem todo político é corrupto, nem todo promotor é um ególatra. Mas existem e eles precisam ser administrados. Eles precisam de controle, assim como os políticos, os membros da burocracia também precisam de controle. Obrigado, Rafael Viegas, está aqui com a gente. Fica um convite para esse debate, vamos ver se a gente acha alguém do Ministério Público que tope debater conosco sobre o controle necessário dessa instituição.